Meus caros, arroz de fraldinha pronto, cremoso. Um detalhe aqui no final, eu uso um pouquinho de cheiro verde no final, tá? Isso aí é a gosto, salsinha, cebolinha, dá um acabamento legal. E também um pouquinho ali do queijo coalho que eu havia separado, tá? Coloquei parte aqui no cozimento e a outra parte aqui. E aí, depois que o arroz está pronto, vamos lá. Deixa eu colocar aqui um pouquinho para o lado. Ele fica bem cremoso, tá, pessoal? Bem cremoso, ó. Deixa eu colocar pertinho aqui para mostrar para vocês, ó. Ó, bem cremosinho. E aí, pessoal, quem ficou com vontade, hein? Pensa no cheiro que tá aqui. E aqui faz aquele acabamento. Meus caros, apresento a vocês arroz com fraldinha cremoso real. Uma receita digna de um banquete que com certeza, quando fizeres aí na sua residência, agradará toda a família. Meus caros, os ingredientes para esse prato são simples. Aqui nós temos a fraldinha, cerca de 1 kg. Temos o arroz, depois vamos usar ali cerca de 2 xícaras. Temos o cheiro verde, salsinha, cebolinha. Cebola, cerca de 3 cebolas médias, 3 tomates, dentes de alho, a dente de alho é à vontade, usaria ali cerca de 5 dentes de alho, queijo coalho, que no final eu vou grelhar um pouquinho para também utilizar no acabamento, e aqui como a fraldinha é um pouquinho magra, vou utilizar um pouquinho de banha de porco, também uma gordura para ajudar a selar. Esta receita, apesar de ter vários ingredientes, o preparo ele é simples, por isso tem que atentar aos detalhes. Primeira parte. Vamos tratar aqui, cuidar da fraldinha, tirar ali alguma membrana, alguma coisa que deixaria ela dura. Depois, vai para a panela de pressão dourar bem, para selar bem a carne. E depois dela selar, ficar douradinha, vamos acrescer os outros ingredientes, exceto o arroz e o queijo coalho, para que depois essa fraldinha fique durante 30 minutos na panela de pressão, para desmanchar. Pessoal, mesmo sendo uma carne de boa qualidade, é preciso prestar atenção em alguns detalhes. Normalmente, quando eu faço fraldinha aqui em casa, para os convidados, amigos, eles comentam, como essa fraldinha ficou macia, como essa carne ficou macia. Pois bem, tem um preparo antes. Uma das coisas que vem aqui, que eu já tirei para mostrar, é essa membrana. Essa membrana é muito dura. Então, mesmo que ela vá para a panela de pressão e depois eu a tire, eu já vou tirar antes, já tirarei antes. E isso vai deixar uma maciez muito boa nessa carne. Então temos a membrana que normalmente vem desse lado e às vezes também aqui desse lado vem esses pedacinhos aqui. Pessoal, então eu já tirei a membrana de um lado, tá? E aqui do outro vou tirar um pouquinho também. E é isso aqui, são esses detalhes que acabam transformando a receita e deixando ela mais, digamos assim, apetitosa, a entrega acaba sendo melhor. Então você vem aqui com uma certa paciência e vai tirando essa membraninha branca que tem aqui em cima, tá? Isso aqui deixa a carne dura. Apesar de que na panela de pressão depois o objetivo dela é desfiar por completo, eu não quero isso aqui no meu preparo, para que a pessoa, quando for comer o arroz cremoso, não sinta essa, digamos, essa membrana aqui dificultando a mastigação. Pessoal, após tirar as membranas, tá aqui, tá? Lembrando que isso aqui é para aproveitar essa carne e deixá-la muito macia. Então depois eu tirar todas as membranas, ó, fica uma carne bem vermelhinha, né? Ó, desse lado aqui também. Então, agora eu vou fatiar ela. Não é que eu vou fatiar em bife, eu vou cortar em pedaços para que na panela de pressão eu possa dourá-la e deixá-la bem douradinha para preservar mais o líquido dentro dela, beleza? Então agora vamos para esse processo. Vou cortá-la e depois panela para dourar. Meus caros, fraldinha cortada, limpa, cortada, vai para a panela de pressão para dourar. Vou acrescentar um pouco de gordura, porque essa peça especificamente está mais magra, tá? A fraldinha tem mais gordura. Só que antes de eu tempero com sal. Então eu vou fazer o trabalho de dourar e depois, quando ela estiver dourada, eu mostro aqui a próxima etapa. Agora vamos selar essa carne, tá? Coloquei um pouco de gordura aqui
Então, já passei o sal, vamos. Você precisará de um cetro de conde para dar certo, mas você consegue um ali. Aqui, ó, agora está dando uma dourada. O que vai acontecer depois de caramelizar, de dourar? Eu vou retirar essa carne depois de dourada e vou refogar aqui cebola, alho, tomate. Vou dar uma refogada e devolvo a carne para cá, coloco o restante dos temperos, cubro com água e aí boto na pressão. Depois que pegou pressão, 30 minutos na pressão para essa fraldinha aqui desmanchar. A parte do refogado, já estou retirando a carne ali, que já está dourando, e aí eu retiro ela e faço o refogado rápido. Não precisa cortar muito pequeno, porque vai na pressão, então naturalmente o cozimento vai desmanchar. Então corte aqui em pedaços moderados, poderia ser até maior, mas é aquilo que eu falo, você faz com mais carinho, faz com mais atenção. E aí, cebola, 3 cebolas médias, aqui eu estarei utilizando 4 dentes de alho. O dente de alho também não precisa picar, basta esmagar assim, dar uma cortadinha por cima depois, já é o suficiente. Lembra que vai na pressão e a pressão vai fazer o cozimento. Pessoal, carne douradinha, tá? Criou aquela camadinha, já tá um cheiro maravilhoso. Agora entrarei com a cebola, depois o alho, depois o tomate, beleza? Depois essa fraldinha volta para cá, para ela cozinhar durante meia hora ali na pressão com os outros temperos e a água. Etapa da cebola. Gordura quente, soltou ali da carne, caramelizou o fundo da panela, tem os pedacinhos de carne que colou ali, vai dar sabor, vai soltar. E agora eu entro com a cebola. 3 cebolas médias. Como falei, não precisa cortar muito pequeno, até porque ela vai para a pressão depois. A ideia é ficar um molho encorpado, tá? E aqui vou refogar levemente a cebola. E agora entro com aquele dente de alho que eu amassei, beleza? Como falei, não precisa cortar muito pedacinho, porque aqui o papel da pressão vai fazer com que desmanche e vire um molho bem encorpado, que é o que a gente quer, que gere bastante caldo também, porque vou colocar bastante água, porque todo esse preparo, caldo, sabor que está aqui dentro, eu vou cozinhar o arroz. Então isso vai para dentro do arroz. Então por isso que fica um arroz cremoso, saborosíssimo aí de fraldinha. Uma receita real. Tomates agora levemente picados também, não muito pequeno. E vamos lá. Então aqui, base de um bom refogado. Cebola, alho, tomate, um pouquinho da gordura que saiu da carne também. Um pouquinho de pedaços de carne que acaba colando ali, não tem problema. Depois com a água vai soltar. E isso aqui vai trazer um sabor maravilhoso, que é aquele sabor de comida caseira que realmente leva tempo para fazer. Então aqui, pronto, dei uma leve refogada no tomate. E aí agora eu venho para o próximo passo, que eu devolvo a fraldinha para cá, vou colocar os outros temperos, cubro até a metade, até cobrir a carne com água, e aí para os temperos aqui que estou usando. 1 colher de sopa de alho em pó, 1 colher de sopa de cebola em pó, meia colher de cominho, meia colher de curry, pimenta chipotle, poderia ser pimenta de sua preferência ou não colocar pimenta, tudo bem, fumaça em pó, que também já tem um pouco de sal, e depois eu só acertarei o sal conforme eu ver que precisa de mais sabor ou acertar, porque ainda vai o arroz, né? Então ainda vai precisar de um pouquinho mais de sal. Tempero aqui, refogado aqui, pronto, tudo para a panela. Vai ficar bom, hein, pessoal? Vai ficar bom. Meus caros, essa receita aqui, eu acho que tem gente que está vendo esse vídeo aí que já deve estar com água na boca. Faça em casa. Aproveita aí os vídeos do Conde, veja como é que faz aí para sua família. E agora, retornando a carne. Aqui, então, para a carne agora precisamos de água, tá? Para cozinhar ela. E água quente, tá, pessoal? Água quente para acelerar um pouquinho o processo aqui. Então vamos colocar água até cobrir a carne. Deixa eu mostrar para vocês, ó, vai mais um pouquinho de água ainda, tá vendo? Mais um pouquinho. Então, lembra que eu vou precisar de água,
depois também para o arroz. Então aqui vai fazer um cozimento legal. E pronto. Cobriu a carne. Vamos para a parte da pressão. Pressão não tem mistério, pessoal. Panela de pressão aí, conforme a sua. Fechou. Tá aqui, fogo alto, não tem problema. E daqui a meia hora, depois que pega a pressão, meia hora. Meus caros, para o queijo coalho, eu preciso que ele esteja levemente douradinho, ou corado, né, ou assado. Então, como eu não estou com a churrasqueira, eu vou, como é um banquete real, a minha esposa gosta, eu vou dourá-los na chama do fogão. Então, para ficar com esse efeito, é na chama do fogão ali, com ela ligada, e eu venho com muita parcimônia, muita temperança, paciência, amor. Queijo coalho tostado, agora eu vou cortá-lo para depois acrescentar na receita. Acrescentarei no final, na finalização, beleza? Então depois que o queijo coalho está tostadinho, você vem aqui e corta em cubinhos, né? Vamos dizer assim, para ficar ali bem legal, que ele ainda, como o queijo coalho, né, dá aquela valorizada. E aqui. Vai ficar bom, hein? Vai ficar bom. Meus caros, isso aqui é um prato especial. Com certeza, cada detalhe envolvido aqui vai trazer sabor, vai trazer ali um diferencial. Aqui a fraldinha cozida. Pegando aqui os pedaços, já praticamente está desmanchando. Meus caros, essa receita aqui, ó, nem estou fazendo força. Nem estou fazendo força, simplesmente aqui passando os utensílios. E ó como ela desfia. E o cheiro, hein, pessoal? Meus caros, essa receita aqui é um banquete real. E agora desfiarei todos os pedaços e vamos para o próximo passo. Meus caros, fraldinha desfiada, molho está aqui na panela do cozimento. Lembra que eu vou utilizar todo ele para ajudar no cozimento do arroz. E esse molho, esse sabor todo dessa carne vai entrar no arroz durante o cozimento. Vou colocar a carne desfiada, vou colocar o molho, coloco as 2 xícaras de arroz, depois água quente, cobre ali o arroz e aí cozimento, deixo tampado, vou cozinhar esse arroz ali em temperatura alta no início para dar uma secadinha, depois uma temperatura média com ele tampado e aí sim vai trazer um pouquinho dessa cremosidade. Já já eu volto com a próxima etapa. Meus caros, esse aqui ó, foi o caldo que gerou ali da fraldinha. Veja aqui, caldo rico, saboroso, muito consistente. Muito consistente, ó. Isso aqui vai dar um sabor especial ali quando nós colocarmos o arroz para cozinhar nele, tá? Então agora eu também retorno aqui com a fraldinha. Deixa eu mostrar mais uma vez, pessoal. Olha esse caldo como tá. Vou colocar em cima da fraldinha aqui para mostrar, ó. Isso aqui tem muito sabor, muito sabor. E aí volto com a fraldinha desfiada para cá e já volto na parte do arroz. Agora na etapa do arroz. Então utilizarei aqui com esse quilo de fraldinha, aqueles tomates e cebolas, né? Vou colocar aqui 2 xícaras de arroz, tá? 2 xícaras. E para fazer o cozimento desse arroz, né, não só o molho, não só a fraldinha aqui, eu preciso de água. E nesse caso eu vou acrescentar aqui água quente, tá, pessoal? Quente. Água quente para que ajude nesse cozimento aqui, tá bom? Então vamos colocar aqui a água. Essa água está quente, ó. Vamos lá. Pronto. Cobriu. Agora volta para o fogo. Vamos deixar destampado um pouco, até baixar um pouquinho dessa água. Depois a gente termina de cozinhar ele com ele. Eu colocarei alguns pedaços aqui de queijo coalho também, que eu quero que ele cozinhe junto e no final vire uma cremosidade legal. Então, daquele queijo coalho que eu preparei, eu vou colocar uma parte aqui.
Não tem problema, tá, pessoal? Se não quiser colocar, não tem problema. Eu vou colocar porque eu sei que vai envolver ali na hora do cozimento, vai ficar gostoso, tá? Mas não tem problema se você não gosta, se você não quer, você não precisa colocar, tá? Então eu coloquei uma parte aqui, a outra parte eu coloco depois por cima para um acabamento. Mas a ideia desse arroz agora é sobre o tempero, tá? Eu não utilizarei mais sal aqui, porque eu testei e o sal que eu coloquei na carne e no refogado já é suficiente, tá? Então faz o teste antes. Pega aqui uma colherinha do molho, experimenta, tá legal, beleza, não tá legal, dá uma acertadinha de sal e agora vamos para o fogão novamente. Meus caros, arroz de fraldinha pronto, cremoso. Um detalhe aqui no final, eu uso um pouquinho de cheiro verde no final, tá? Isso aí é a gosto, salsinha, cebolinha, dá um acabamento legal. E também um pouquinho ali do queijo coalho que eu havia separado, tá? Eu coloquei parte aqui no cozimento e a outra parte aqui. E aí, depois que o arroz está pronto, vamos lá. Deixa eu colocar aqui um pouquinho para o lado. Ele fica bem cremoso, tá, pessoal? Bem cremoso, ó. Deixa eu colocar pertinho aqui para mostrar para vocês, ó. Ó, bem cremosinho. E aí, pessoal, quem ficou com vontade, hein? Pensa no cheiro que tá aqui. E aqui faz aquele acabamento, apresenta a vocês o arroz de fraldinha real. Uma delícia, um verdadeiro presente que você pode fazer para uma pessoa que você ama, que você admira. E um arroz aqui especial, uma receita especial. E essa é a ideia do canal. Fazer receitas de forma muito cuidadosa, com muito carinho, porque sempre estamos pensando em alguém na hora que a gente faz uma receita dessa. E esse é o arroz de hoje, um arroz especial. E logo a receita completa, o vídeo completo estará no YouTube. Valeu, um forte abraço, servidos!